Esse exercício fala que a densidade de um fluido é fornecida por essa equação, sendo que a densidade está em libra-massa por pé ao cubo e a pressão está em libra-força por polegada ao quadrado. Na letra A, pede para a gente determinar a unidade do 70,5 e de 8,27 vezes 10 elevado a menos 7. Então, analisando a equação, a gente tem que a densidade ela é igual a 70,5, que multiplica o exponencial de 8,27 vezes 10 elevado a menos 7 vezes a pressão. Voltando na teoria, a gente sabe que funções exponenciais ou transcendentais, que são log, ln, as funções trigonométricas, entre outras, só fazem sentido quando os seus argumentos são adimensionais. Ou seja, toda essa parte que está dentro do exponencial aqui, ela tem que ser adimensional. Como a gente sabe, que a pressão ela tem alguma unidade associada a ela, esse 8,27 vezes 10 elevado a menos 7, ele vai ter que ter uma unidade que consiga cancelar, a unidade da pressão, para que dentro fique adimensional. E se a gente sabe que aqui é adimensional e que o lado direito tem que ser igual ao lado esquerdo de uma equação, em dimensões e unidades, a gente sabe, então, que o 70,5 ele vai ter que ter a mesma unidade da densidade, que nesse caso vai ser libra-massa por pé ao cubo. Voltando no 8,27 vezes 10 elevado a menos 7, vocês concordam que se a unidade for o contrário, o inverso da pressão, a gente vai conseguir cancelar essa unidade. A gente viu que a unidade da pressão é libra-força por polegada ao quadrado. Então, a unidade do 8,27 vezes 10 elevado a menos 7 tem que ser polegada ao quadrado dividido por libra-força, que assim a gente consegue cancelar a unidade. Na letra B, pede a densidade em gramas por centímetro cúbico para uma pressão que está de 9 vezes 10 a sexta newtons por metro quadrado. E o que acontece, Quando a gente tem uma equação, igual essa que foi fornecida, e fala que a densidade está em libra-força por pé ao cubo e que a pressão está em libra-força por polegada ao quadrado, as unidades, elas acompanham, essas unidades, as constantes acompanham essas unidades, Ou seja, a gente não pode simplesmente substituir a pressão em newton por metro quadrado, sendo que ela tem que estar em libra-força por polegada ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é converter, transformar essa unidade da pressão. Então, utilizando a tabela disponibilizada, a gente sabe que 1 metro tem 39,37 polegada. A gente eleva ao quadrado, porque aqui no denominador o metro está ao quadrado. E uma libra-força tem 4,4482 newtons. Então, a gente conseguiu passar a pressão para libra-força por polegada ao quadrado. E aí, a gente pode vir substituir na equação, e encontrar o valor da densidade em libra-massa por pé cúbico. Porém, não foi essa unidade que pediu, O exercício pede em gramas por centímetro cúbico. E aí, a gente vai na tabela, sabe que uma libra-massa equivale a 453,593 gramas e que um pé equivale a 30,48 centímetros. A gente eleva tanto os valores, quanto as unidades ao cubo, porque aqui o pé está elevado ao cubo. E a gente encontra uma densidade de 1,1305 gramas por centímetro cúbico. E na letra C, o exercício pede uma nova equação, onde a densidade agora ela vai estar em gramas por centímetro cúbico e a pressão vai estar em newtons por metro quadrado. Nesse tipo de exercício, a gente tem um passo a passo para fazer. Primeiro, a gente vai encontrar os fatores de conversão de cada variável de interesse. Depois, a gente vai tratar as variáveis da equação e não as constantes, isso é muito importante, como um valor numérico, igualando o valor das variáveis atuais em termos das variáveis futuras, utilizando a tabela, Depois, a gente vai substituir essas variáveis atuais pelas encontradas no passo 2. E, por fim, a gente vai fazer um rearranjo da equação, A gente fazendo vai ficar mais claro. Então, bom, a gente quer sair de uma densidade que está em libra-massa por pé cúbico para uma densidade que está em gramas por centímetro cúbico. E uma pressão de libra-força por polegada ao quadrado para newton por metro quadrado. E aí, como que a gente faz, Aqui no passo 1,
vamos encontrar os fatores de conversão, né? Então, aqui, do lado esquerdo, a gente vai escrever, né, de onde a gente está saindo. Então, a gente está saindo de uma densidade de libra-massa por pé cúbico. A gente vai igualar, né, essa constante, essa variável, quer dizer, eu chamo ela sempre igual, mas com uma linha aqui em cima, né, para diferenciar e não ter perigo de fazer confusão. E aí, a gente coloca as unidades que a gente quer. E aí, como que a gente faz, né? A gente vai tratar elas como uns valores numéricos mesmo, né? E o que a gente vai fazer? Se a gente deixar só até aqui, a gente sabe que isso não é uma igualdade. Então, a gente tem que fazer com que se torne uma igualdade. E aí, o que a gente faz, né? A gente não corta, mas um jeito que eu visualizo bem é pensar que, por exemplo, se aqui eu tenho grama, eu vou cancelar, aparentemente, essa grama. E se do lado de cá, por exemplo, eu tenho libra-massa, do lado de cá eu também vou ter que ter. Então, a gente sabe que uma libra-massa tem 453,593 gramas. E aí, olha como que a equação vai ficando igual. Aqui eu conseguiria cancelar grama com grama, ficando do lado esquerdo com libra-massa e do lado direito com libra-massa também. E aí eu venho e faço a mesma coisa com pé cúbico e centímetro cúbico. Visualmente, né, eu cancelaria aqui centímetro cúbico com esse centímetro cúbico, e do lado esquerdo pé cúbico e do lado direito. Então, aqui a gente conseguiu, né, manter a igualdade na equação. E aí, depois que a gente fez isso, né, a gente pode efetuar os cálculos, e aí a gente vai concluir que a densidade em libra-massa por pé cúbico equivale à densidade em gramas por centímetro cúbico vezes 62,4282. E aí, a gente guarda essa informação, e aí a gente vai tratar, né, da outra variável que a gente tem que transformar, que aqui é a pressão. Então, novamente, né, a gente vai pegar a pressão de onde a gente está saindo, que é de libra-força por polegada ao quadrado, vai igualar uma pressão linha na unidade que a gente quer, que é Newton por metro quadrado, e a gente vai começar a fazer essas transformações, né? Então, por exemplo, se daqui do lado esquerdo eu tenho libra-força, do lado direito eu vou ter que ter libra-força. Então, eu faço essa conversão, por exemplo, para cancelar aqui o Newton. A gente não cancela, como eu tô falando, é só para ficar mais claro de entender e visualizar se a gente está fazendo do jeito correto. Por exemplo, aqui do lado esquerdo a gente tem polegada ao quadrado, então do lado de cá a gente vai ter que ter polegada ao quadrado. Aqui eu estava com metro quadrado, então aqui eu vou ter que cancelar para manter a igualdade do lado esquerdo e direito. Então, realizando os cálculos, a gente vai ver que a pressão em libra-força por polegada ao quadrado equivale à pressão linha em Newton por metro quadrado vezes 1,4504 vezes 10 elevado a menos 4. Então, aqui, a gente já fez o passo 1 e o passo 2, né? Agora, a gente vem, substitui as variáveis, né? Que é o passo 3. E aí, como que a gente faz, né? Pegando a equação anterior, a gente tinha a densidade em libra-massa por pé cúbico. Então, onde tinha ela, a gente vai substituir por todo esse lado aqui que a gente encontrou. Então, a gente substitui as constantes, né? No caso, a gente não vai alterar, não vai mexer nelas. E aí, a gente vem e substitui a pressão, que a gente tinha em libra-força por polegada ao quadrado, a gente vai substituir por todo esse lado direito. A gente vem, substitui, e aí agora a gente realiza os cálculos, né? Aqui dentro a gente faz a multiplicação, e aqui a gente passa esse 62 dividindo. Então, a gente vai encontrar essa nova equação. Então, agora, as nossas constantes, elas foram rearranjadas, né? Elas sofreram alterações, mas de modo indireto, sem a gente precisar mexer diretamente nelas, né? Podem ver que elas se alteraram, e agora sim, a gente pode substituir a pressão, não só pode como deve, né? Em Newton por metro quadrado, e a densidade em gramas por centímetro cúbico. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Até a próxima!